Questão de número 25. Um dardo é arremessado horizontalmente com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo em direção ao ponto P, o centro de um alvo de parede. Ele atinge um ponto Q do alvo, verticalmente abaixo de P, 0,19 segundos depois do arremesso. Letra A. Qual é a distância entre P e Q? E letra B. A que distância do alvo foi arremessado o dardo? Então, nós temos aqui as condições iniciais do lançamento, que é somente a velocidade inicial com que o dardo foi lançado. E, obviamente, é um movimento oblíquo, né? Para quem joga dardo sabe como é que é, né? É um movimento oblíquo. Você joga, ele faz um arco para tentar acertar no alvo, o centro do alvo, que é o ponto P. Porém, ele atinge um pouco abaixo, que é o ponto Q, 0,19 segundos após ele ser lançado. Então, nós temos aí uma distância, né, no eixo Y, que a gente pode considerar como sendo o movimento de queda do dardo. Então, o que é que a gente pode fazer aí? Independência dos movimentos no eixo. Então, nós temos aí a distância em que ele queria ser, em que se objetivava ser atingida, e o ponto em que ele efetivamente atingiu. Então, nós temos essa distância aí. Supondo que a altura lançada do dardo é a mesma altura do ponto P, né? Ou que pelo menos o ponto máximo desse arco é a mesma altura do ponto P. Então, o que é que a gente faz? Movimento em Y tem a ação da gravidade, então a gente usa a equação da função horária para o deslocamento no movimento uniformemente acelerado. Então, nós temos o seguinte aqui. A posição P vai ser o nosso y0. Então, posição 0. Velocidade inicial em y é 0. É porque ele vai começar a cair, né? A partir do ponto que ele atinge a mesma altura do ponto P, ele começa a descer. Só que ele vai descendo e também se movendo na horizontal, né? Até atingir o ponto Q. E aí sobra somente quem? Um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, a aceleração é a da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o tempo que ele levou para percorrer esse arco, 0,19 segundos. Então, resolvendo tudo isso aí, né? Então, nós temos ali, resolvendo o quociente e a potência, vamos ficar com esses dois valores. Multiplicando os dois, nós temos aí uma distância de 17,6 centímetros do alvo almejado. Né? Ou seja, a gente queria acertar o ponto P, acertamos 17,6 centímetros abaixo do ponto desejado. E a que distância o alvo foi arremessado? Aí nós estamos tratando do movimento no eixo Y. E aí, mais uma vez, a gente volta lá no tópico do movimento independente dos eixos. Então, no eixo X não tem a ação da gravidade, não tem a ação de aceleração nenhuma, a gente assume assim. Então, é um movimento retilíneo uniforme, né? Um movimento uniformizado, sem aceleração. Então, nós já temos o tempo em que o dardo vai levar para percorrer essa trajetória, e nós temos a velocidade inicial dada. A posição inicial é zero, que é a posição do lançador, a gente considera como sendo zero. Então, a gente só faz aí a substituição dos valores. 10 metros por segundo é a nossa velocidade, 0,19 segundos é o tempo gasto para atingir o alvo. Então, um vezes o outro, dá 1,9 metros. É uma distância pequena, né? E o cara ainda errar assim. Muito ruim de lançamento de dados esse jogador. Muito bem, pessoal. É isso e até a próxima questão.